E uma pergunta pra vocês dois agora. Ah, não, você perguntou pra ele. Não, é que é em questão a chamada, essas coisas também, que vocês têm um chamado pastoral, certo? Sim. De pastor. Sim. Qual que foi a primeira lembrança que vocês tiveram pra ligar os pontos? Assim, falar, putz, isso aconteceu, nossa, faz todo sentido. Que nem você falou, né? Tipo, Deus não vai revelar pra você. Mas assim, quando que vocês caíram em si, assim, tipo, putz, ó, isso aqui aconteceu na minha infância, que tipo, nossa, já tinha alguma coisa a ver com o meu chamado. Na infância eu confesso que não tinha nada não, velho. Foi mais quando, tipo assim, eu começava a ouvir pregações, quando eu já estava me convertendo, já com 18 anos, já estava na igreja protestante, aí eu falava, cara, eu acho legal isso, velho. E vinha umas ideias na minha mente, vou falar isso, falar aquilo, mas eu muito tímido, fleumático e tímido. Falar em público pra mim era um terror, velho. Mas aí por isso que eu falei, você vai construindo aos poucos. Fala, pô, isso é legal, isso é bacana, tô gostando disso. Aí de repente aparece uma oportunidade pra você dar uma aula, aí você fala, cara, que legal, gostei. Massa. E aí você vê que as pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo, aí você vai, faz um evangelismo na praça, aí você fala, sabe? Não precisa ser de pastor de púlpito, tô falando da rua assim mesmo. Você vai e fala de Jesus, fala, cara, esse negócio de Jesus, olha, cara, como... De repente você fala, Jesus te ama, o cara começa a chorar, velho, fala, nossa, eu quero fazer mais isso, né? Porque se fez sentido pra mim, eu tô vendo que tá fazendo sentido pros outros. Então você vai construindo gradativamente. E aí tudo foi se encaixando. Eu fiz publicidade, queira ou não queira, comunicação. Aí depois eu já mais velho, eu fui fazer psicologia, já construí mais um tijolinho. Entende que, na verdade, eu tô ainda em construção do meu chamado? E lembra muito a história do Steve Jobs, velho. É mesmo? A sua história. Lembra muito. Que ele tem Só uma o dinheiro, palestra a conta dele... bancária não parece nada. Tem uma palestra dele que ele dá em Harvard, lá naquela faculdade, que ele fala sobre ligar pontos. Então ele fala assim, que tipo, na faculdade, ele viu que não era pra ele, assim, a faculdade. Aí ele começou a fazer uma aula que não tinha nada a ver, de caligrafia. Aí ele fala nessa palestra, ele fala assim, se não fosse essa aula de caligrafia, hoje os computadores não iam ter o que a gente tem hoje, sabe? Então, assim, resumindo, ele foi fazendo umas coisas que faziam sentido pra ele, de curso, conhecimento, e aí depois ele ligou os pontos. E você faz exatamente isso, né, Fredão? Você pega, que nem, por exemplo, publicidade. Você faz muito bem o que falam clickbait, né? Que é aquele negócio, tipo, você posta lá o tema da sua mensagem, impossível a pessoa não sentir vontade também, de... exato. Né? Então isso entra na publicidade que você fez. Tudo. Psicologia, que aí entra dentro da sua mensagem, e a teologia. A teologia, então Sim, quando eu vou dizer isso, quando eu prego, aparece toda a minha história de vida lá. Exatamente. E não é só meu, todos os pastores, quando pregam, a história de vida deles aparece ali. E quanto mais você tem de conhecimento e de Deus usa. Quanto mais conteúdo você tem, mais legal, Deus vai usar. Da hora. Eu falava com esse pastor com 3 anos. 3 anos? Olha que legal, velho. Eu na quadrangular, acabava o culto e falava, você pastor. Mas aí eu fui crescendo, fui deixando pra lá. Só que aí eu lembro que na faculdade, e aí como a gente... Assim, eu não tenho muita lembrança de como que começou a se juntar os pontos, mas eu lembro que na faculdade, apesar de eu nunca ter sido um cara de grupo, assim, eu sou tímido também. É fleumático. Acho que é uma característica do fleumático, né? É verdade. Só que eu falava assim, cara, eu não vou fazer nada no trabalho, mas eu apresento. E tem gente que não consegue apresentar o trabalho. E quando eu apresentava, eu me saía muito bem apresentando os trabalhos. Eu, tipo assim, e eu tinha muita facilidade de pegar assim, os caras levavam o trabalho pra mim no dia anterior, ou antes da aula começar, eu li o trabalho e apresentava, ninguém falava que eu não tinha feito. Porque, tipo, eu falava e improvisava, assim. Aí quando eu comecei terminei a faculdade, aí eu nunca deixei de ir na igreja. Eu fui o desviado presente, sabe? Então, assim, levava a vida lá, tô indo na igreja, tá ótimo. Só que aí quando eu comecei a ter consciência da minha vida cristã verdadeira, assim, que foi quando eu comecei a ter um compromisso, você foi aos 26, né? Eu fui acho que, nossa, foi isso também, porque eu conheci a Gabi com 25, foi mais ou menos na época. Mas até antes de conhecer a Gabi,
eu percebi que eu conseguia explicar bem a Bíblia para as pessoas. Então, tipo assim, eu sempre gostei. O Carlinhos sabe disso. Quando eu aprendo alguma coisa, eu quero. Você é assim também, Fred? Você aprende uma coisa e quer compartilhar. Com certeza. Eu falo assim, amor, a Gabi, um dia a gente vai trazer ela aqui, ela vai zoar. Eu faço assim, amor, bom dia. Ela, bom dia. Amor, você não sabe o que eu vi. Aprendi que não sei o que lá, dos hebreus e tal. Ela, pelo amor de Deus, eu tô acordando. Então, assim, e eu gosto muito de compartilhar quando eu aprendo. E vai muito disso na pregação, né? E quando a gente faz teologia, você fala assim, cara, eu tô aprendendo, explodindo minha cabeça, eu preciso compartilhar isso, né? E aí eu comecei a juntar os pontos, sabe? Acho que foi juntando. Aí eu lembrei, quando eu era criança, eu falava isso. Eu gosto de estudar, eu sou curioso, gosto de compartilhar aquilo que eu aprendo. E tenho a facilidade ali, a vocação, acho, de estar ali na frente de todo mundo e saber expor uma ideia. Aí eu fui juntando os pontos, sabe? Só que aí entra uma questão importante. O meu chamado é mais para mestre do que de pastor. Porque pastor é de cuidado. O pastor Giovanni, que ele cuida de todo mundo, né? Então, assim, eu não tenho essa facilidade tanto de lidar com as pessoas, mandar uma mensagem, cuidar mesmo. Então, o meu é mais pra ensinar mesmo, né? Expor e explicar. Você vê aula, cara. Mas a gente pode ser mestre no púlpito, né? Claro. Mas eu gosto muito de dar aula, velho. Muito, muito. É chamado universal. A palavra mais dogmática lá que você falou. Vocação universal, o chamado universal. É verdade. E a chamada individual. Então, a universal é ser de santos porque eu sou santo. Isso é pra todo mundo. Isso já dá um trampo bacana já, né? E a outra, que é a individual, ela tá relacionada sempre aos 5 ministérios? Né? Depende da linha que você pegar. Se for ver, quase tudo tá lá também, quase né? Tudo tá ramificado, né? Se a gente for voltando assim pra trás, é quase tudo mas tá tudo tá ali, né? Verdade.